Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? E hoje nós vamos discutir a fundação de Roma até a República nesse capítulo. Mas para a aula de hoje, eu selecionei aí para o livro didático de vocês, né? O início do conteúdo da fundação de Roma. Nós vamos discutir um pouco sobre o início da formação da cidade de Roma e os povos que habitavam essa região, né? Que foram se miscigenando, que foram se misturando e deram origem a essa famosa cidade de Roma, assim também como a versão antropológica da fundação de Roma, baseado em artefatos encontrados pelos arqueólogos, né? E a versão mitológica baseada num conto fantasioso da mitologia grega que fala da formação da cidade de Roma a partir de Rômulo. Rômulo, por isso ele deu o nome de Roma, e a formação também, né, o início do surgimento do primeiro tipo de governo nessa cidade, que foi o Império, ok? Logo na página inicial da unidade de vocês, vocês têm aqui, né, um pequeno mapa, um desenho, né, que está mostrando aqui um viajante, um turista, que não está conseguindo se localizar, né, na cidade antiga de Roma. Então você tem aqui alguns monumentos que ele quer conhecer, como o Panteão Romano, que era um local dedicado aos deuses romanos, e o Panteão Romano tinha mais de 3.800 deuses, porque a religião na Roma era uma religião politeísta, formada por deuses públicos e deuses privados. Geralmente os deuses públicos eram os antigos deuses gregos que trocaram de nome, né? E foram adotados pelos gregos, tinham nome para a Grécia e depois foi adotado pelos romanos e passaram a ter nome de astros, planetas, né? Mas eram os mesmos deuses, isso tem que ficar bem claro. Esses eram os deuses públicos. E tinha os deuses privados, que eram aqueles deuses particulares de cada família. Geralmente eram pessoas que já morreram, né? Pessoas que são cultuadas para cada família. Então, o panteão público e o panteão privado de Deus. E aqui era um local destinado ao culto, né? O panteão, que era aonde se reunia o culto a todos os deuses. Uma construção em homenagem a todos os deuses públicos. Segundo, você tem a loba capitolina, que a gente vai discutir sobre a fundação de Roma, na parte mitológica, e nós vamos aqui discutir sobre Remo e Rômulo, e a loba que, segundo a lenda, alimentou eles depois dele ser pego por Faustulo, que foi um pastor que encontrou essa loba para poder amamentar esse casal de crianças, e a gente vai tentar entender essa história, tá? O item 3 é o Coliseu Romano, muito conhecido, né? Fundado, criado para ser um local de diversões, de jogos, né? E também para salvar Roma de uma crise econômica, porque durante o período da criação do Coliseu, ele foi muito utilizado numa política de pão e circo, que a gente vai estudar lá no final do capítulo, aonde os políticos jogavam pão e davam vinho para o povo, né? Porque Roma passava por uma terrível crise econômica. Então, enquanto se divertia o povo aqui com ingressos grátis, passes livres, né, convites livres para assistir aos espetáculos de gladiadores, de lutas até a morte, o povo recebia pão, diversão, por isso uma política de pão e circo, né? Isso fazia com que o povo não criticasse o governo. E por último, né, nós temos o Arco de Constantino, que foi em homenagem às batalhas de um governante romano chamado Constantino. Tá ok. Mas Roma, aqui na página 26, Roma, no século VII, né, a partir de 1753, que é a fundação de Roma, foi fundado como uma pequena cidade, né, às margens esquerdas do rio Tigre, né, pelo Rômulo, e dentro de 7 séculos ela já se tornou um grande império, né, expandindo seu poder para a região norte, para o norte da África e para várias regiões. Então a gente vai tentar entender um pouquinho esse processo de crescimento da cidade no segundo vídeo dessa semana. Eu também estou mandando aí para vocês um vídeo de apoio, que é um vídeo contando a história mitológica da fundação de Roma. Espero que vocês gostem do vídeo, a gente vai falar dele aqui também, mas lá tem um vídeo falando especificamente da história do Rômulo e do Remo. Ok? Aqui, pessoal, nesse mapa, tá?
vocês estão observando aqui que Roma está na Península Itálica, né? Aqui você tem a Península Itálica de verde. Vai desde os Alpes suíços, porque hoje aqui está localizada a Suíça. Isso aqui é os Alpes suíços, muito famosos pelas estações de esqui, para quem quer fazer turismo de inverno. Aqui você tem o Rio Pó, o Rio Arno e o Rio Tigre, onde foi fundado Roma, tá? E você tem as duas ilhas, Sardenha e Sicília. Você tem o Mar Adriático, o Mar Tirreno e ao sul o Mar Mediterrâneo. Então essa é a localização da Península Itálica e a localização da fundação de Roma, certo? Fundação de Roma. Para a gente entender a fundação de Roma, vamos entender primeiro os povos que habitavam essa região, antes da formação de Roma. Nós temos aqui os italiotas, instalados na região central, eram formados por latinos, sabinos e úmbrios e samitas. Além dos italiotas, havia os etruscos, localizados mais a noroeste, e os cartagineses, que ocupavam parte da Sicília e da Sardenha. E os gregos, que haviam fundado várias colônias na região meridional, chamada de Magna Grécia, além de ocupar parte da Sicília. Esse termo Magna Grécia, lembra que nas aulas anteriores a gente discutiu que a população grega cresceu, não tinha mais condições de se manter naquele território, com um terreno muito ruim, muito cheio de montanhas, de solo muito fraco, muito pedregoso, né? E eles desenvolviam a produção de oliveiras para fazer o azeite de oliva, as azeitonas e também os vinhedos, onde eles produziam o vinho. E eles comercializavam isso com todas as regiões do Mediterrâneo. Muito longe eles levavam esses produtos dele. Quando as cidades começaram a ficar grandes, não comportavam mais a população, lembra que nós falamos do período da colonização grega? Que eles iam e fundavam colônias em outras regiões próximo do mar Mediterrâneo. A gente viu até na videoaula, na webconferência, nós vimos um mapa, né, mostrando todos os lugares onde eles fundaram colônias. E, segundo versa a lenda, eles também fundaram colônias aqui na região da Sicília e no sul da região itálica. Então, eles aglomeraram nessa região aqui e depois se espalharam para o norte, tá? Inclusive, segundo a lenda mitológica, Enéas, que fugindo da guerra espartana de Troia, né, ele fundou uma colônia aqui, quis casar com uma deusa cartaginense, mas o rei, mais o deus Marte não permitiu, e ele foi para o norte, onde ele fundou uma cidade chamada Alba Longa, que mais tarde daria origem a Roma, tá? Então vamos aqui, pessoal, nesse mapa da página 27, você tem povos da Península Itálica. Então aqui onde localizou os gregos, na parte cor-de-rosa, tá? Territórios dos cartagineses. É importante vocês prestarem atenção aqui em Cartago, né, no norte da África, porque os cartagineses eram os povos que dominavam o comércio no Mediterrâneo. E mais tarde eles tiveram que entrar em Roma para poder dominar o comércio no Mediterrâneo, travou uma guerra contra os cartagineses e acabou destruindo a cidade de Cartagena, né? Os cartagineses, chamados medos pelos romanos, porque eles eram de origem de povos medos, o nome dos povos, para poder dominar o comércio marítimo no Mediterrâneo. Então eles tiveram que destruir a cidade, os povos cartagineses. Mas os cartagineses também estavam aqui, ó, na Sardenha, na ilha de Córcega, ok? Que é uma das 3 ilhas aí principais que formam a Península Itálica. Outra coisa, pessoal, nós temos aqui as tribos latinas, tá? Que segundo a versão antropológica dos fatos encontrados, de artefatos pela arqueologia, foram os pastores latinos que fundaram o primeiro acampamento que deu origem a Roma, diferente daquela visão mitológica que fala que foi Rômulo e Remo. Tá ok? No interior, de norte a sul, no interior, na região central da Península Itálica, você tem aqui as tribos umbro-sabélicas, né? E mais ao norte, após os Montes Apeninos, você tem a tribo dos ilíricos, tá? E os venutos. E também a gente pode chamar a atenção aqui para os núcleos dos etruscos que estavam mais ao norte,
tá ok? Então isso aqui forma, aqui nós também temos uma colônia grega, ó, tá? Que é o processo de colonização, de expansão da Grécia. Nós temos algumas atividades, essas atividades estão relacionadas ao mapa, é só observar o mapa que fica muito fácil de explicar elas. Nesse texto aqui, na página 27, tá? Da Maria Luzia Coracin, esse pequeno fragmento de texto do livro dela está narrando sobre a versão arqueológica, que seriam os povos latinos, aqueles que eu acabei de mostrar ali, que estavam na região de Roma, né, que teriam fundado as primeiras agrupamentos humanos que deram origem a Roma. E ela mostra aqui no texto, né, urnas funerárias que foram encontradas, pequenos vestígios arqueológicos encontrados pela arqueologia, que diz que a fundação de Roma se deu nessa região do rio Tibre. E por quê? Segundo ela, o rio fornecia água, era um local pantanoso, né, nas margens do rio, bom para desenvolver a agricultura, a pastagem, e também tinha os Montes Apeninos, né, que são aquelas grandes 7 montanhas que circulam Roma hoje, que acabava fazendo uma barreira para a invasão de outros povos. O rio também não permitia a passagem, já dificultava a passagem, bem como o deságue do rio Tigre no mar Mediterrâneo provocava uma embocadura ali, né, para desenvolver o comércio fluvial contra o comércio marítimo. Era um canal que saía do interior da península e levava até o mar. Então, era uma região propícia para o desenvolvimento da cidade de Roma. Isso que vai, né, versar a teoria antropológica, que fala da criação de Roma a partir dos pastores latinos. E também no texto ela chama atenção que não eram grandes aglomerados, eram pequenos aglomerados, né, de pastores que viviam naquela região de forma bastante desorganizada, até que deu origem à cidade de Roma, certo? Nós temos algumas questões aqui, que também pode ser facilmente respondidas com a leitura do texto, né, que eu acabei de comentar com vocês. Aqui nós temos a versão mitológica, tá? Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano chamado Enéas, lembra que eu contei a história que ele veio lá fugido da Grécia, das guerras troianas, e se instalou aqui na região da Itália, tá? Um herói troiano chamado Enéas. Fugido do ataque dos gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado a cidade de Alba Longa, que hoje seria a versão mitológica. A gente já viu a versão antropológica da formação de Roma, agora é a versão mitológica, tá? Então, Roma se chamaria Alba Longa. Os habitantes dessa cidade, portanto, seriam descendentes de Enéas. Muitos anos após a fundação de Alba Longa, passou a ser governada por Amulho. Amulho chegou e tomou o poder do Mumitur, né? Prendeu o Mumitur num calabouço, pegou a filha do Mumitur, a Reila Silva, levou ela para um templo vestal, onde ela não poderia casar e não poderia ter filho, mas mesmo assim ela teve um romance com o deus Marte e teve 2 filhos gêmeos, que era Rômulo e Remo. Com medo de Rômulo e Remo crescer e tomar o trono dele, né, Amulho fez o quê? Mandou soltar os meninos do rio Tigre, para que eles morressem. Mas eles pararam na região do Palatino, próximo da montanha, aonde um pastor e sua esposa pegaram as crianças, arrumaram uma loba que cedeu leite, amamentou essas crianças, e depois de muito tempo em guerra com os etruscos, né, o Rômulo foi preso. Remo salvou ele e acabou que eles conheceram a história da origem deles, que eles eram, né, netos de Mumitur e que seu avô havia perdido o poder para seu irmão Amulho. Eles foram até a cidade de Alba Longa, destronaram Amulho, devolveram o trono a Mumitur e seu avô, né, permitiu que eles construíssem as suas próprias cidades. Então eles foram para a região, aonde hoje é Roma, próximo das margens do rio Tigre, perto das montanhas, e lá eles consultaram os auspícios, né, que eram os presságios, né? Eles acreditavam que os deuses mandavam presságios para eles. Então eles observaram os pássaros, né? O Remo observou 6 pássaros
e o Rômulo observou 12, mas em maior tempo. Então decidiram, o Rômulo marcou o território, falando que ali ia fundar a próxima cidade dele. O irmão dele não gostou, debochou, né, dos muros que estava sendo seguido, e ele acabou assassinando seu irmão. E fundando Roma, né, como um império, ou seja, como um império não, como uma monarquia, porque ele passou a ser o rei dessa nova cidade, né? E a partir desse momento, então, ele vai construir a cidade de Roma na versão mitológica. É daí que vem a fundação de Roma. E vai começar a trazer pessoas e Roma vai se desenvolver dentro de 7 séculos, transformando-se numa potência no mar Mediterrâneo. Certo? O vídeo que eu falei para vocês é sobre essa história e vai estar lá demonstrando de novo essa história para vocês. Ok? Aqui é um fragmento de um texto do Alexandre Grandazzi, né, que está mostrando essa história, ok? Logo após tem algumas questões de fácil entendimento, né? E aqui nós temos um arqueduto romano, que logo no início da formação de Roma já começou-se a construir para trazer água de outra região para abastecer a cidade. Isso aqui passa aqui em cima um canal de água, né? Esse arqueduto foi construído muitos anos depois, né? Mas com essa ideia de levar água para Roma, logo no início da fundação de Roma já existia. Ok? Nós temos também uma atividade aí na página 31, tá? E o crescimento da cidade de Roma vai ser assunto para o próximo capítulo, tá ok?